Olá, boa noite para você que está chegando, Arredando para cá, no nosso Arreda para cá, o podcast que você já se acostumou a acompanhar toda semana aqui no YouTube. E hoje, claro, um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar diretamente, você trabalhador ou trabalhadora. Antes eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do podcast, Sinteac, que tem tido uma atuação, como eu sempre venho falando aqui, muito forte e incisiva, inclusive, não só em Juiz de Fora, mas na região. A Fundação Hospital São Vicente de Paulo, HSVP, e um rápido parênteses, já vamos falar sobre a Asconcer, tá? Porque, para quem não sabe, a Fundação assumiu a Asconcer no final do ano passado e a gente vai tratar desse assunto em breve aqui também. Agradecer Salsa Parrilha, seu buffet prêmio de todos os dias, Cediplan, que é o plano de saúde, está chegando em Juiz de Fora com loja física na Brás Bernardino. Ubá também é uma outra cidade que a Cediplan está avançando aí, num trabalho muito importante na área de saúde. Agradecer também e boa noite ao Clóvis, que também vai juntar aí com a turma de parceiros no nosso podcast aqui. Boa noite, Ricardo. É sempre um prazer para a gente arredar para cá, né? Porque o nome é sugestivo e é muito gostoso, né? E eu espero que vocês entrem no nosso YouTube, se inscrevam, dê o seu like, mande para a gente também sugestões, que nós estamos aqui para poder servi-los, né? Agradecer em especial lá a Elétrica Gerais, mandar um abraço especial de novo pro Berg e pro Charles. Com certeza um dos melhores preços da cidade, então tem uma preferência lá. E convidar vocês para entrar no site www.superfinanças.com.br. Nós temos lá uma coluna falando sempre em economia, em dinheiro de uma forma muito simplificada, que é para chegar, né, em todos os munícipes aí de todas as áreas, e é um projeto muito bacana, muito inovador, que discute de tudo, vai de economia macro, a economia micro, falando dos Estados Unidos, Brasil, China, e é um canal muito interessante para você se informar, superfinanças.com.br. E, Ricardo, vou te deixar aí para você apresentar hoje, que é o Dia do Trabalhador, né, vamos chamar assim, que é um tema importante, pessoas que realmente trabalham e buscam sempre o que de melhor interesse para essa classe aí que domina, né, o Brasil, né, e sem o trabalhador não tem economia, não tem discussão, nem nós estaríamos aqui, né? Pois é, e como estamos na Semana do Trabalhador, né, comemorado dia 1º de maio, a gente vai tratar desse assunto de uma forma muito ampla e alguns temas mais atuais que vêm sendo discutidos também e debatidos, especialmente em Brasília. Mas antes quero agradecer ao Emerson Belotti, que é presidente do Sindicomércio, que representa aí um segmento muito importante e atuante na nossa cidade. Está conosco, obrigado, Emerson. Agradecer também ao Sérgio Félix, que é presidente do Sinteac, também vai falar de um outro lado, né, para a gente fazer esse contraponto aí com o que o Emerson trabalha e o Sérgio também. Mas antes, eu queria agradecer os dois, agradecer o Sérgio. Boa noite, Sérgio. E eu digo o seguinte, né, a primeira meia hora do programa a gente fala o significado do Sinteac, que é muito extenso. Na segunda meia hora a gente entra no debate. Porque você vai entender por quê. Qual que é o significado do Sinteac e como é que vocês trabalham para as pessoas entenderem? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Emerson. O Sinteac é Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Recursos Humanos e Serviços Temporários de Juiz de Fora e região. Nós estamos em Juiz de Fora e mais 105 municípios da Zona da Mata. Foi até rápido, né? E o Sinteac, ele faz um trabalho, como eu disse na abertura, muito amplo, não só em Juiz de Fora, mas na região, porque ele atua nessa defesa do trabalhador, não só na negociação salarial. Então, eu não acho que o sindicato é só para negociar salário, mas vocês têm um papel muito mais amplo do que só discutir o salário no período que é necessário fazer isso. Exatamente, Ricardo. O Sinteac, nós trabalhamos aí os 12 meses do ano, não só nas negociações coletivas com os sindicatos patronais, mas também levando aos trabalhadores que eles possam saber os seus direitos, os seus deveres, tentando colocar eles como aí protagonista do sistema, porque nós representamos uns trabalhadores muito simples, que são pessoas do asseio, conservação, limpeza urbana, e hoje essas pessoas, muitas das vezes, são invisíveis diante da sociedade. E o que nós, todos os momentos, buscamos é que essas pessoas sejam reconhecidas pelo seu trabalho. Eu sempre falo, Emerson, Ricardo e Clóvis, você pode ter um doutorado,
mas se você coloca o uniforme da moça da limpeza, o uniforme do porteiro, você passa a ser invisível. E essa invisibilidade nós tentamos quebrar todos os dias, e aí é com curso de qualificação, com palestras aí para que esse trabalhador possa saber a importância dele na sociedade. Porque os trabalhadores terceirizados, principalmente no nosso segmento, são os únicos trabalhadores que estão inseridos em toda a cadeia nacional, toda a cadeia produtiva nacional da economia. Eu digo isso, no seu prédio talvez tenha um trabalhador terceirizado, um porteiro, uma pessoa da limpeza, no comércio tem um terceirizado, às vezes também no serviço de limpeza, você vai no cemitério municipal, todos eles são terceirizados, o coveiro, o pessoal da serviços gerais, o porteiro. Então esse trabalhador é o momento dele ser valorizado. É o que nós todos os dias trabalhamos para aqui. São quantos trabalhadores, mais ou menos, que o Sinteac tem hoje lá? Em Juiz de Fora, nós temos uma média de 8 mil trabalhadores terceirizados. Lembrando que a Prefeitura de Juiz de Fora é o maior contratante. E na nossa região, a base de 30 mil trabalhadores. E quase 40 mil, né? E no estado todo, na nossa federação, nós temos um total de 250 mil trabalhadores terceirizados em limpeza e limpeza urbana, e a conservação. Eu vou te provocar, porque você falou a palavra invisível, então nós temos 250 mil pessoas invisíveis no Brasil. Em Minas. Em Minas, desculpa. Em Minas, 250 mil invisíveis, infelizmente. Porque as pessoas veem, por exemplo, o gari. O gari é importantíssimo na sociedade. E ele é um trabalhador invisível. Você só sente falta desse trabalhador da limpeza urbana, ou Clóvis, quando ele paralisa as suas atividades e você vê o lixo parado na sua porta. Fora disso, no dia a dia, se o caminhão do lixo para, por exemplo, eu falo um exemplo, claro, na rua Santo Antônio, fechando o trânsito ali, todo mundo começa a buzinar, todo mundo começa a reclamar por uma coisa que está sendo beneficiada. Então esse trabalhador é invisível nesse sentido. É o que nós lutamos todos os dias. Eu brinco muito porque a minha criação, né? Eu falo da minha criação, mãe, pai, aquela coisa de familiar. Os garis, né? Porque hoje não são mais os meus garis, porque infelizmente o tempo vai passando, né? Mas os garis, quando passavam na minha rua ainda, Ricardo, tinha um cafezinho para eles, tinha um bolinho, tinha um pão, e eles eram tratados como família porque eles tinham aquela rota, né? E aqueles, né, isso, herança antiga, Natal, Ano Novo. Tem gente que faz isso ainda. Tem, eu tô querendo provocar exatamente isso. A gente ainda tem pessoas que cumprimentam ainda porteiros, que dão um abraço. Agora, por parte, tem essa questão das pessoas, dos seres humanos, que muitas das vezes podem ser levados ao estresse, a um dia ruim, ou qualquer outro tipo de fator. Mas também temos aquelas pessoas que realmente veem como invisíveis, porque não conseguem ter discernimento. Todos nós somos iguais e iremos para o mesmo lugar. Temos essa questão. E tem a outra questão também, importante, que políticas públicas para terceirizado. Quando você fala a palavra terceirizado, me parece que você está diminuindo, uma palavra de diminuição de um serviço normal. O fato da pessoa ser terceirizado, estar num cargo de porteiro, eu acho que essas nomenclaturas, por vezes, faz com que as pessoas tenham uma visão de inferioridade em relação ao outro ser humano. Você consegue ver isso no seu dia a dia? É isso que nós combatemos todos os dias. Que as pessoas possam saber que aquele profissional que está ali, ele tem o mesmo valor do que o outro profissional. Nós trabalhamos no princípio da hierarquia. Você lá é o diretor da empresa, você está no seu papel, mas aquele porteiro ali tem a mesma importância na engrenagem da empresa. Aquela moça que está ali no serviço da faxina, ela tem o mesmo papel, a mesma importância. E muitas das vezes a sociedade, nós sabemos a sociedade, essa questão de julgar pelo que é. E muitas das vezes tem esse julgamento. Você não serve porque você é da limpeza, você não serve porque você é o porteiro. E nós, no Sinteac, nós combatemos todos os dias esse tipo de discriminação. Deixa eu colocar o Emerson no debate também, Emerson, para você falar um pouquinho sobre o Sindicomércio, né, que trabalha com uma área que é fundamental para a economia de Juiz de Fora. E muita gente não sabe qual a real função que o Sindicomércio exerce na cidade. Boa noite para você. Boa noite, Ricardo, Clóvis e Sérgio. Na verdade, o Sindicomércio, ele até 2006, né, ele era um sindicato empresarial varejista, né? Então, depois de lá para cá, se tornou atacadista e também do setor de serviço, onde não existe um sindicato, vamos dizer assim, específico dessa categoria de serviço. Então, com isso,
nós ampliamos muito, né, a nossa capacidade, né? Hoje a diretoria do Sindicomércio é composta de vários empresários de vários segmentos, né, seja do serviço, seja do atacado e do varejo, né? O setor varejista, que é o maior setor nosso, né, hoje nós possuímos em torno de 9 mil empresários do comércio, né, e perto de 36 mil colaboradores em Juiz de Fora. Então a missão do Sindicomércio ela é muito eclética, porque não é só do varejo que nós conversamos, né? O Sindicomércio negocia 5 convenções coletivas, e você bem falou, ou foi o Clóvis, que o sindicato não... Eu creio que o sindicato não deve ser, vamos dizer, presos a determinados conceitos que antigos, como só fazer convenção coletiva, né? Então, essa proposta que nós viemos desde 2006, 2009 para cá, né, é que talvez muitos sindicatos estão erguidos hoje por ter sido diferentes no passado recente. Aquele que ficou muito preso a um determinado conceito, a partir do momento que a contribuição sindical acabou, ele acabou junto, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só do que você falou. Você representa lá, por exemplo, as drogarias. Sim. Aí a prefeitura vai e faz uma intervenção no centro da cidade que vai prejudicar aqueles donos de drogarias naquela determinada região. Aí o Sindicomércio intervém e faz essa ponte, dando só um exemplo do que vocês podem fazer além de convenção salarial também. Até muitas pessoas às vezes conhecem. Nós somos representantes de imobiliários, por exemplo, também, né? Somos representantes de farmácias, de açougues, de supermercados, né, de uma série de segmentos. Eu acho que é melhor quase dizer o que o Sindicomércio não representa. Não faz, né? Não faz política. Exatamente. Então, olha, o Sindicomércio ele trabalha numa função de proteção ao empresariado, né? Assim como o Sérgio com a sua categoria também, né? E isso é que faz a diferença de um sindicato, né? Então, quando eu estou negociando com o Silas, por exemplo, que é o presidente laboral, né, ele está lá defendendo naturalmente aqueles que o elegeram. Agora, ao mesmo tempo, nós temos pontos divergentes, que isso é uma coisa normal, né? Mas para isso, como eu já disse ao Sérgio, nós estávamos conversando antes, não precisa ser um adversário, né, ou nós contra eles, como sempre foi muito colocado no passado. E hoje nós temos algumas dificuldades, né? Às vezes o funcionário com o empresário, ele é muito envolvido nisso. Então, o empresário contra o empresário, o funcionário contra o empresário, e vice-versa. Eu acho que não é por aí, né? Nós somos parceiros, né? Como dizia meu pai, né, quando eu entrei no negócio dele, ele falava que 50% do negócio está na mão do colaborador. Então, tem que tratá-lo bem, tem que remunerá-lo bem, porque senão ele vai embora e 50% da venda vai embora. O setor de serviços que a gente representa, Ricardo e Clóvis, já é um pouco diferente. O produto é a própria pessoa, é como o Sérgio acabou de falar, né? O setor dele, qual é o produto do prestador de serviço? É ele mesmo. Então, é diferente do varejo. O varejo você tem um produto a ser vendido e o colaborador para fazer aquele produto ser vendido. Uhum. No serviço, o próprio colaborador é o serviço. Então, você imagina o desafio, ele é muito maior, né? Porque você quando contrata uma empresa de conservação para a empresa de conservação tem que ter os mais qualificados, os mais bem treinados, porque o produto é o próprio funcionário. Então, é nisso que a gente tem esse desafio de pensar dessa forma, né? Só para a gente entrar na discussão aqui, que é o tema principal do nosso programa, na noite de quinta-feira, 1º de maio, o presidente Lula foi à rede nacional para fazer um pronunciamento e disse o seguinte: nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e tem apenas um dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar dos trabalhadores. E aí eu queria ouvir de cada um também o que cada um pensa disso,
se de fato é um passo perigoso até para a economia do país, diante do que está se colocando, ou há realmente uma necessidade, como o próprio presidente coloca, e alguns setores têm falado também, de você equilibrar a saúde mental do seu funcionário com a produção dele dentro do trabalho. Vou começar com o Emerson, que é que eu acho que traz uma interferência muito grande dentro de uma discussão que já foi feita há algum tempo no setor patronal. Como é que vocês lá do Sindicomércio, você especialmente como presidente do Sindicomércio, vê essa proposta da jornada 6 por 1? Olha, eu acho que tudo a gente tem que evoluir, mas precisa ser bem estudado, né? Para justamente não causar determinados impactos que depois se tornem irreversíveis. Né? O setor de serviços já trabalha com 5x2 há muitos anos. Né? E ele se adequou a isso e não precisou lei nenhuma para ele se adequar, que o melhor seria 5x2. Né? O setor de serviços utiliza muito 12x36 também. O varejo, os presidentes laborais não permitem colocar isso em convenção no varejo. Quer dizer, o comércio poderia trabalhar com 12x36, é uma forma de trabalho. Né? E como também... 12x36 só explica para quem não está acostumado com o Sérgio conhece bem essa jornada, porque eu creio que ele pratica bastante. Né? A pessoa trabalha 12 horas, né, e folga 36. Né? É uma forma de trabalho e muitas pessoas gostam até de trabalhar dessa forma também. Até porque tem alguns que nesses 36 ainda conseguem arranjar alguma coisa para trabalhar. Né? E é uma forma. Só que no varejo não é muito comum isso. Os presidentes de sindicatos laborais do varejo não entendem dessa forma. Né? Então, por quê? Porque tem a cultura 6 por 1. Né? Eu vejo que a gente precisa debater mais, ou seja, quais são os impactos que iriam ocorrer, né? Quais são as preocupações empresariais. Né? Nós temos ainda um outro fator, né? Por exemplo, o sábado é muito mais importante que a segunda-feira para muitos setores. Né? O setor de cabeleireiros, por exemplo, fecha segunda. Então, o setor de alimentício, de restaurante, fecha segunda. Né? O 6 por 1 dele, vamos dizer assim, é a segunda, não é o domingo. Então, por quê? Porque o mundo mudou, as realidades mudaram. O empresário do comércio, vamos dizer que passasse para 40 horas, né? Então, que deixasse o empresário, as empresas, né, determinarem o que poderia ser melhor, porque tem segmento que precisa muito sábado de manhã, e a segunda-feira de manhã também, é inócua. Como também outros setores precisam da segunda e não do sábado. Mas, de qualquer forma, eu acho que 6 por 1, passando para, como diz, 5 por 2 ou 4 por 3, até que colocaram isso também, né? 4 por 3 eu acho que é evolução demais, né? A gente tem que ser prudente. Nós precisamos pensar os impactos. Porque, queira ou não queira, a pessoa, quando é contratada, ela é contratada por 44 horas. Está lá no contrato de trabalho dela 44 horas. A partir do momento que se coloca, olha, tem que ser 40, como é que a empresa faz se ela está pagando 44? Ela contratou uma pessoa para ganhar aqueles X reais para trabalhar 44. Então, por isso que, de repente, precisa se analisar isso, porque existe um impacto financeiro, ou vai diminuir o salário das pessoas. Eu acho que tem que se pensar, né? Brat, eu vou entrar nessa série contigo de discussão pelo seguinte fato. Eu penso o seguinte em relação a isso. E aí eu vou também provocar o Sérgio na mesma pergunta. As grandes discussões que impactam no dia a dia do trabalhador brasileiro, na família do trabalhador brasileiro, quando você fala em trabalhador, você fala em famílias também. Elas são discutidas, né? E são, vamos dizer assim, coordenadas por pessoas que não têm, por muitas vezes, experiência, que não são empregadores, que nunca empregaram ninguém, que nunca trabalharam num dia a dia como um cabeleireiro, manicure, como um mestre de obras. Pessoas que assim, não têm a menor condição técnica, têm a condição teórica, mas não têm a técnica, aquela prática, para discutir temas que modificam completamente a vida dos brasileiros. E é uma discussão que eu tenho. Por que os sindicatos, tanto os patronais, quanto os representantes dos trabalhadores,
não participam efetivamente, não tem comissões efetivas para que eles opinem ali e dizem, isso aí que vocês estão pensando, na teoria é bom, mas na prática não vai funcionar nunca. Porque a gente é feito de leis e de regramentos que na prática só causam prejuízos, vamos dizer assim, prejuízos às vezes irreparáveis para quem vive o dia a dia. Então, qual que é a dificuldade que tem, né? E eu já vai para um fator mais pessoal, né? Qual que é a dificuldade que tem de sentar com quem representa as classes de um lado ou de outro para colocar na prática medidas que realmente vão trazer benefícios para os trabalhadores e para as famílias? Qual que é a opinião de vocês em relação a esse tema? Qual que é a dificuldade que se tem de sentar com um representante sindical, patronal e falar assim, tá, vamos ter essa ideia aqui, vamos aperfeiçoá-las? Porque eu sou da frase de que não existe ninguém tão bom como todos nós juntos. E às vezes, quem está definindo a vida, né, do trabalhador são pessoas que, assim, com todo o respeito que eu tenho a alguns, nunca trabalharam. Vou deixar o Sérgio falar aí, porque eu vejo assim, o campo de discussões ele precisa ser amplo para decidir esse tipo de jornada. Eu acho que tem que envolver representantes de trabalho, dos trabalhadores, das empresas, né, para debaterem bastante o assunto e sem a resistência à divergência, né? Nós estávamos falando a respeito disso, porque às vezes o meu pensamento e o do Sérgio podem comungar para uma determinada situação e às vezes com pontos divergentes, né? Mas eu creio simplesmente na canetada. Isso não dá certo em lugar nenhum, qualquer coisa. A canetada não vai funcionar. Não é? Mesmo porque, olha, a gente tem que ver assim, né, o Sinteac conhece bem vamos dizer assim, o colaborador que é linkado ao sindicato dele, como é o linkado a nós, né? Quem é o empresário do comércio do país? Né? Não é o gigante, não é o grande. Isso representa 3, 4% de todo o montante, né? Olha, ainda é aquela pessoa que recebeu talvez uma rescisão, montou um negócio, está trabalhando uma dificuldade danada, tem 2 funcionários, que já faz parte da família dele, porque normalmente quando a empresa é pequena, os funcionários são da família, né? Todo mundo, se tem um problema, o cara vai lá e resolve. Então, é um outro tipo de sistema de trabalho, né? Então eu vejo o seguinte, que no tempo 6x1, eu acho que o debate é muito mais do varejo do que do serviço, mas eu acho que ele precisa ser melhor debatido. Não é simplesmente não, também não é simplesmente sim. Eu acho que a gente precisa debater ele mais, porque tem impacto econômico, não tenho dúvida que tenha, né? Ô Sérgio, até dentro dessa linha, você vai falar sobre isso, mas se você está discutindo uma questão trabalhista e o governo está propondo essa discussão, você não acha que também seria interessante ampliar esse debate para uma reforma da previdenciária também, já que você vai mexer no horário, da carga horária, na própria contribuição previdenciária? Não acha que deveria ampliar também dentro? E que, claro, o que você pensa e os trabalhadores também a respeito disso? Nós defendemos aí a redução da jornada, mas sabemos que tem que ter, como o Emerson colocou aqui, um debate profundo entre a classe trabalhadora, a classe empresarial e o governo, para que todos possam sair realmente num conjunto aí de melhorias. Não, igual o Emerson falou, não é na canetada, mas tem que ter um diálogo aí para ver como que vai ser afetado. Porque sabemos hoje que o trabalhador ele sofre muito, a jornada pesada, a jornada exaustiva, que vem gerando problemas na saúde mental, no convívio familiar. E nós defendemos, mas sem a redução de salários, porque já sabemos que o salário é pequeno, o salário nosso ainda é um salário muito baixo em relação ao que o Diese propõe aí, que hoje deveria ser quase 7 mil salário mínimo, e hoje nós estamos chegando aí R$ 1.518. R$ 1.518 é um salário irrisório. Mas temos que ver onde que vai sair os recursos. Nós não podemos penalizar o trabalhador, mas também não podemos penalizar o empresário, mas nós temos que chegar num acordo comum aí que sejam todos beneficiados. O Sinteac lá nós defendemos, como defendemos a 12 por 36, que hoje é praticamente todo o nosso segmento é 12 por 36, mas foi com muita luta até que o governo, o tribunal realmente referendou a 12 por 36, que quando não estava na convenção, e aí era praticamente ilegal.
E esse bate-papo sobre aí o fim da 6x1 é importante. E o Clóvis falou uma coisa, é muita gente que não entende nada dando pitaco nesse país. A pessoa nunca trabalhou, fica aí com um monte de ideias mirabolantes, e aí eu vou lá 60 anos atrás, eu estou com 57, então não é de quando o Clóvis Mitiani propôs o 13º, que falava que ia quebrar o país, não sei o quê, e hoje nós sabemos que o 13º, o Emerson sabe melhor do que eu injeta muito na economia, não só da nossa cidade, mas como do país, o 13º. Então nós precisamos olhar olho no olho, com bastante clareza, sem um achar que está dando pernada no outro, Emerson, e realmente sentarmos e discutir o que é melhor. Eu vejo os trabalhadores do shopping, tanto o pessoal nosso de limpeza, da Aceio e Conservação, que trabalha na limpeza do shopping, portaria, como o próprio pessoal do comércio. É uma jornada de trabalho exaustiva. Eu vejo umas propagandas ali que o cara fala assim, nós vamos abrir o shopping 10 horas, vamos ficar até 11 horas. E sabemos que aquele trabalhador ele passa daquelas 23 horas, porque ele tem que às vezes arrumar o estoque, preparar a loja para o outro dia. Outro dia eu estive num shopping aqui, e a moça falando, hoje, antes de meia-noite eu não saio, porque eu já tenho que deixar a vitrine preparada para o dia seguinte. E amanhã eu estou aqui de novo às 10 horas. Então fica um trabalho exaustivo. Mas eu acho que já é hora do Brasil começar a conversar realmente de uma jornada que realmente atenda o trabalhador para que a sua saúde mental. Hoje nós temos a NR1 que fala sobre a saúde mental dos trabalhadores. Que foi prorrogada, infelizmente. Né? Exatamente. Então nós temos essa discussão em pauta. E é uma discussão que envolve toda a sociedade. Nós tivemos um grande avanço aqui no serviço público. A prefeita Margarida Salomão já fez a redução da jornada aí para 30 horas semanais. Tem a equipe que trabalha 6 horas. Alguns não foram abrangidos, mas é um grande avanço para a população. E na mesma coisa nós queremos no setor privado. Mas sabemos que tem as peculiaridades do setor privado. Eu lá como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Ricardo, eu vejo assim, eu estava vindo aqui agora, assim, ao mesmo tempo que você defende trabalhador, você é empresário. Porque nós temos lá 15 trabalhadores no sindicato hoje e a folha é pesada. Os encargos do governo, ele pesa muito na folha. Então nós temos que discutir isso aí, a desoneração da folha, mas também o que nós teremos de contrapartida. Isso eu acho que envolve todo o fim da 6x1. Nós temos que ter essa clareza. Na canetada, no fim do diálogo, nós temos que discutir realmente, o governo está propondo aí discutir, a sociedade, os trabalhadores, os empresários, para que possamos chegar no denominador comum. Esse denominador comum, a 4x3 é muito bom, mas eu acho que ainda pesa muito. Não é no momento de falar de 4x3, mas o fim da 6x1, eu acho que é uma necessidade para o trabalhador. Nós saímos aí de uma pandemia que pegou todo mundo e tem gente que ainda está afetada até hoje, tanto empresários como trabalhadores. Está afetado psicologicamente, financeiramente, devido à pandemia. Então nós temos que fazer essa discussão com muita clareza, não podemos ser na canetada, não. Eu sempre defendi o diálogo, sentar na mesa com o diálogo, e o que eu falei com o Emerson no final, entre trabalhador e empregador, não tem essa de quem saiu vencendo na mesa. O que pode ter é um empate. Empate que um depende do outro. Mas nós dependemos do empresário na hora boa. Na hora boa, eles falam que estão conosco. E na hora ruim, nos descartam. Mas nós temos que mudar essa cultura no país aí, de que só um pode ganhar. Não, a lei do G, só um vai ganhar. Nós temos que ter, Emerson, olho no olho, como nós estamos aqui. Não é só no período da convenção, é só reajuste. Não, passa ali por um monte de questões sociais. Nós temos hoje essa autonomia, discutimos coisas ali na convenção que seja benéfico para o trabalhador. Não podemos ficar presos no reajuste salarial, não. Porque todo mundo quer dar o INPC, 5,3, 5,4, e fica se arrastando aquilo, que é prejudicial para ambas as partes. É prejudicial para o trabalhador, prejudicial para o empresário, quando arrasta a convenção. Mas hoje no Sinteac nós fazemos isso. Uma mesa de negociação permanente durante os 12 meses, para que chegue no final do ano só discutir mesmo o reajuste, aquela coisa, porque nós temos essa cultura olho no olho. Isso é uma prevenção, né? Aí entra um ponto, porque será que os empresários estão preparados para ceder? Será que o governo está preparado também para ceder uma desoneração de impostos para ajudar nesse sentido? Então é preciso entender, será que as pessoas podem fazer, sacrificar, entre aspas, um pouquinho em prol de uma classe ou de trabalhadores de amplos segmentos que sustentam o Brasil há muitos anos? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Não é justificativa, mas
Apesar que parece que a pandemia acabou lá, vamos dizer assim, em termos de saúde, e talvez ela tenha sanado os problemas todos, mas as empresas guardaram as sequelas, né? Ainda existem empresas pagando as suas dívidas que contraíram lá no passado, porque ficaram praticamente 2 anos fechadas, né? Posso até te complementar rapidinho? Elas estão pagando por um período, né, que a gente quer esquecer, que é a pandemia, e estão sofrendo ainda uma concorrência muito desleal através do e-commerce, né, através de outras tantas ferramentas que foram implementadas depois, que ainda prejudicam o faturamento anterior. Então, quer dizer, são duas lutas. É pagar o que se deve e ter uma baixa de faturamento muito grande em virtude desse novo modelo econômico que está adotado no país. Pois é, então são muitas mudanças que estão sendo feitas, Clóvis, e isso vai impactando. Hoje a gente vê muito a Lucas se vende-se em qualquer lugar nesse país, nos centros comerciais. Não é? E por que está assim? A Lucas se vende até imóveis também, não só comerciais, né? É porque as coisas ainda não se equilibraram, né? A verdade é essa. E nós precisamos fazer o país mais produtivo. Isso é um fato. Trabalhando mais ou trabalhando menos em termos de horas. Eu gostaria de trabalhar 20 horas e ganhar, de repente, o que uma empresa já está ganhando. Né? Mas isso ainda não é possível. Né? Sobre carga horária, lógico que a gente está no Brasil, é dele que a gente tem que ver. Né? Mas carga horária, por exemplo, enquanto países europeus têm 500 anos na nossa frente, estão com 40 horas, né? Semanais, algumas até com menos do que 40, quando você vai para o mundo asiático, é 52 horas de trabalho. Né? E muitas vezes sem fundo de garantia, quer dizer, então cada região, cada país... A própria cultura americana é assim. É, exato. Cada cultura tem uma forma. Eu acho que, como eu falei, o que nos preocupa, né, não é ser resistente, tem que ser 6 por 1. Né? É porque nós defendemos o 6 por 1. Não é simplesmente por um fato só de trabalhar, vamos dizer assim, trabalhar menos em termos de horário, né? Porque tudo isso faz parte de uma situação que nós estamos passando. Você vê o seguinte, eu não sei o setor de serviços aí do Sérgio, mas o setor varejista, né, em termos de pandemia, foi um arraso total, né? Terra arrasada mesmo. E a gente vê, Ricardo, que muitas das coisas, por exemplo, que nós gostaríamos de fazer, não está sendo possível, né? Não está sendo, vamos dizer assim, que a gente quer fazer, justamente porque a gente veio com esse processo todo de 2020 para cá, né? As empresas ainda estão muito atoladas em... Talvez isso o consumidor não vê, né? As pessoas não veem. Nem às vezes o próprio trabalhador tem coisas, por exemplo, o empresário às vezes está devendo, está pagando, mas ele não fala isso para quem trabalha com ele, porque se falar, vai todo mundo querer abandonar o navio. Ele não pode perder tripulante, né? Então ele tem que manter aquilo lá, pagando os funcionários, mas está devendo a fornecedor, está devendo aquilo, enfim. Então eu acho que os tempos têm que ser debatidos. Existem segmentos que trabalham bem com 40 horas, já se adaptaram. Nós já fomos 48 horas. Há muito tempo, né, nós éramos 48 horas. Viemos para 44. Né? Eu entendo que nós não estamos aqui discutindo o horário de funcionamento das empresas, e sim a carga horária do trabalhador. O horário de funcionamento, nós podemos funcionar 24 horas. Uhum. Só que você tem que ter turnos. Não é isso? Então, até esse preparo, né? De podermos trabalhar com mais turnos de trabalho. A indústria se adapta melhor do que o comércio varejista. Então, concordo que a gente tem que evoluir os salários precisam ser cada vez mais dignos, até para dar mais consumo, né? A gente tem que trabalhar nisso, né? E quando a gente discute salário, no mundo varejista, nós estamos discutindo o salário que é o mesmo, né? Quer dizer, o salário que a gente discute, Ricardo e Clóvis, o maior salário que vai ter o comércio. A gente discute, né, o salário mais digno para começar dali pela base, dali para frente. Então, nós estamos discutindo o salário
para o senhor Manel, que tem 3 empregados lá em Benfica, trabalhando em maior dificuldade, como um gigante, tem 1.000 funcionários. Né? E ali o valor do salário é o mesmo. Né? Então, a gente tem que sempre discutir, vamos dizer assim, o valor, no caso de convenções coletivas, eu sempre defendo que a gente tem que cada vez mais dar um valor digno. Mas a gente nunca discutiu o máximo. Como é que a gente vai discutir o máximo? Se a gente colocar que o salário máximo do comércio é X, nós estamos limitando ele. Então, a gente tem que limitar o mínimo, quer dizer, não pode ganhar menos que isso. Não é? É isso que a gente tem trabalhado junto com os sindicatos que negociam com o Sindicomércio. Sérgio, essa é mais para você em relação às suas negociações, né? Existem outros tantos benefícios que eu acredito que também contribuem para a vida familiar, né? Vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, e PLR, entendeu? Como que o Sinteac vê isso? Como você, Sérgio, vê isso? Assim, porque para mim receber um vale alimentação em supermercado e ter o mesmo poder de compra do dinheiro, ele para mim é a mesma coisa, o mesmo valor. O empresariado está pronto para isso? É uma realidade que você vê a curto prazo? Você vê que está tendendo para isso, inclusive até em virtude dos encargos sociais, né, Belotti, que impactam menos para o empregador. O Clóvis, no nosso segmento aí do ACEI, Conservação e Limpeza Urbana, os empresariados tinham uma resistência muito grande em fazer essa discussão em outros benefícios, a não ser do reajuste salarial. Mas desde 2007 para cá, nós com trabalho contínuo, conversando com os empresários, hoje nós temos o Sinteac, o plano de saúde, plano funeral, o ticket de alimentação. Hoje nós temos um ticket de alimentação de R$30 por dia trabalhado. Então, a limpeza urbana, por exemplo, o desconto do ticket de alimentação é 1%. A SEI Conservação nós lutamos aí, que é os 20%. Mas a limpeza urbana é 1%. Recebe lá R$600, tem 1% de desconto. Então, é uma evolução muito grande. E eu acho que é a questão cultural. Todo o nosso país passa por cultura, de achar que o trabalhador tem que receber aquele salário ali seco, mais nada. Mas no momento que você vai concedendo outros benefícios, o trabalhador também fica satisfeito. Ele começa a produzir mais. E hoje o Belotti sabe melhor do que eu que o salário, o vale alimentação, ele acaba virando esse salário, né, Belotti? Antigamente você pegava o seu vale alimentação e ia almoçar todos os dias na rua. Hoje ele faz parte do salário, por a razão de nós termos um salário baixo ainda, um salário mínimo aí de 1.518. Mas o nosso segmento, isso foi um avanço muito grande. E fora isso, dentro do nosso sindicato, o Clóvis, aqueles trabalhadores associados, eles têm uma gama de benefícios. Tem o auxílio maternidade, auxílio funeral, o plano de saúde, plano dentário, vários benefícios. Temos uma festa maravilhosa aí que abrange 1.000 trabalhadores por ano. Você nunca me convidou para essa festa não, hein? Você é convidado. O Ricardo já foi convidado. Ah, Ricardo, você foi e não me chamou. Nós temos essas questões, E é interessante, né? Você vai continuar o seu raciocínio. Como é que as pessoas ficam felizes de participar de um evento desse? Eu ficava olhando em volta, assim, claro. As pessoas se sentem presentes dentro do sindicato e se sentem... Como é que se diz assim? Elas sentem que existe ali, existe ali uma vida, né? Não são invisíveis, vamos dizer assim. Elas se identificam com aquilo e elas fazem daquela confraternização uma coisa como se fosse um principal evento do ano que ela participa. Eu achei muito interessante isso, mas desculpa te interromper. E aí, o Clóvis, o nosso empresariado ele já começou a perceber que é muito importante esses benefícios para que o trabalhador possa desempenhar as suas funções com qualidade, com satisfação. Porque o mercado nosso é o trabalhador. O nosso produto, quando o Emerson coloca, é o ser humano. É o ser humano que é a peça fundamental. Aquela moça que está ali na recepção, que fala, você quer falar com o Sr. Emerson Belotti, ela ali é o cartão de visita da empresa. Então ela tem que estar bem preparada, tem que estar bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para que ter. Aquela moça que faz a limpeza, que você chegar aqui e ver aqui as instalações sujas, não tem pessoa da limpeza, não. Se você vê aquela pessoa da limpeza, que tem funcionário da limpeza, e o ambiente está sujo, você vai falar do trabalhador da empresa. Eu vou abrir um parênteses para você, do que você falou, uma coisa que é muito importante, que eu acho que, o Belotti, eu acho que é para ambos. Eu tive um desconforto numa prestação de serviço,
E assim, foi com o filho. Quando é com o filho, dói mais do que com a gente, Dói né? mais. Com a gente até releva. Então eu peguei o carro e fui correndo para poder conversar, mas a gente vai um pouco mais com razão, né? Exaltado e tal. Quando eu adentrei a porta, fui recebido por um sorriso. Aquele sorriso assim, de paz. E a pessoa, seu pai da... Então, antes de o senhor falar qualquer coisa, eu queria te pedir milhões de desculpas. O que aconteceu aqui foi um mal-entendido, entendeu? A gente está tentando falar com ela. Mas de qualquer forma, assim, perdoa, é uma coisa que não é o hábito da empresa, a gente não tem por rotina esse tipo de coisa. O máximo que eu posso lhe oferecer, né, é lá o produto novamente, devolver o dinheiro, aquela coisa toda, mas assim, sabe quando você entra e assim já, tipo, a minha razão já acabou, porque a educação, a cordialidade, ela já matou qualquer tipo de problema. Eu acho que o mundo precisa muito disso. Então, colaborador feliz, colaborador tranquilo, em paz, ele consegue matar 95 problemas das vendas, dos problemas. Quando eu falo das vendas, assim, é fazer com que elas aconteçam. Como você disse que o seu pai disse, né? 50% é a gente, 50% é o colaborador, e realmente é isso, entendeu? Por isso que eu acho que essa importância da gente abrir o leque em relação, que não é só o salário. É o salário e mais tudo que puder fazer para contribuir, entendeu? E em relação à sua pergunta, Ricardo, eu vou dar uma resposta para você rápida, porque agora eu vou entrar na linha deles. O problema que eu vejo em relação a essas escalas de 6x1, e vocês podem discordar à vontade, é o seguinte, é porque eu acho que dá para se fazer tudo, só que tem que começar a fazer conta. Não tem como desonerar onerando o empregador, não tem como mexer em previdência, já que ela já tem um rombo. A gente não cuida daquilo que já é um problema grave, que está descuidado há muito tempo, e em vez de a gente cuidar disso, a gente fica ainda com somatório de novos problemas. Porque o que vai acontecer? A escala acontece, vai ter um desemprego muito grande e uma nova recontratação com salários menores. Porque é isso que o empresário vai fazer, porque ele não tem condições de manter. Então a gente precisa subir a escada degrau por degrau. Eu acho que o Sérgio tem várias demandas ainda no sindicato dele, que a gente acompanha o trabalho dele há bastante tempo. Porque ele ainda vem tentando ainda galgar devagarinho várias coisas, como também o Sindicomércio também tem. Então não adianta você ir lá na frente se a base estrutural ainda não está pronta. E esse é o entendimento que eu tenho. Por isso que eu sempre for a favor de quê? Colocar as pessoas que estão diretamente ligadas ao problema sempre na construção de soluções, entendeu? Então é por isso que eu sempre debato a importância sindical, a importância do trabalhador também ser ouvido. Você falar que tem uma festa do Sinteac que você coloca todo mundo lá e é uma festa assim de consideração com as pessoas que estão lá, você cria para eles o quê? Um senso de importância muito grande que valoriza o ser humano. E aí você falou da NR01 também. Quer dizer, é uma coisa que é fundamental, que deveria ser já discutida, que é a questão mental dos trabalhadores, e já foi prorrogada. Então a gente quer discutir uma série de coisas que vão atrapalhar efetivamente o nosso dia a dia, né? Principalmente da classe empresarial, do empregador e do empregado, e aquilo que é fundamental de cuidar, que é da saúde mental hoje, que é um problema que atinge aí, acho que 30% ou 35% hoje dos afastamentos do INSS, foi prorrogado. Então, assim, é muita incoerência em política pública para a gente poder ficar entrando em discussões, né, como respeito muito, eu sou a favor da divergência, mas eu acredito que a gente primeiro precisa cuidar daquilo que é um problema que já está posto, para depois a gente evoluir, entendeu? Então é em cima disso que eu queria que vocês também explanassem a opinião de vocês. A palavra, às vezes, saúde mental é tão vasta, né? Porque uma pessoa sem emprego tem problemas, de certa forma, vamos dizer assim, de ficar pensando qual vai ser o dia de amanhã, né? Isso não faz bem. Pensando nisso, até eu acho que eu já comentei com você lá no Sindicomércio, né? O próprio Senac está fazendo um trabalho agora de um projeto que já está trabalhando nisso, né? E já está até funcionando isso, que são as pessoas de mais de 50 e para as mulheres de mais de 45. Porque, eu não sei no setor do Sérgio, mas são pessoas muito discriminadas e de certa forma, o mercado justamente pensa que ele já está no final. E, pelo contrário, né, as pessoas estão vivendo mais. E essas pessoas são muito mais atenciosas.
né, na receptividade, né? Você hoje chega em vários estabelecimentos e você já vê os 50 a mais. Então não é porque que eu até brinco lá na FEComércio que os 60 a mais não, porque o cara é idoso. O cara hoje com 60 anos para mim não é idoso não. O idoso hoje está com 75, 80, aí ele está idoso. Aí, ó. Então, eu vejo por quê? Porque as pessoas estão muito mais ativas. E o Senac vem trabalhando a qualificação e treinamento. Isso, de certa forma, cuida da saúde mental de uma pessoa. Pô. Porque a gente tem que trabalhar para a saúde mental das pessoas. Seja ele trabalhador ou empreendedor. Porque é isso que vai fazer a diferença. Né? Porque a gente fala muito e tem que se praticar. Né? Então, o Senac, por exemplo, hoje já tem essas situações, várias empresas estão encampando já isso. Né? Eu vejo até um movimento de supermercados fazendo isso hoje. O índice de afastamento de trabalho é alto ainda? O índice de afastamento por isso? É. Não é mais alto, porque é isso que eu estou falando. Né? A gente tem um falso conceito disso, cara. E hoje é falso. Né? Talvez há 20 anos eu pensasse igualzinho. Não igual a hoje, mas eu pensava completamente, talvez, diferente de hoje. Né? Porque há 20 anos eu pensava, não, um cara com 60 anos, ele está já fechando estabelecimento. Não está fechando estabelecimento nenhum. Entendeu? Abrindo. Então, a gente vê o seguinte, né? A gente vê a própria história, né? Napoleão morreu com 54 anos. Nossa, ele era velho pra cacete. Mas só que tem que hoje um homem de 54 anos é velho? Não, A medicina melhorou, a alimentação melhorou, tudo melhorou. Então, hoje os 54 de Napoleão é os 75, 78, que a pessoa já está idosa. Mas é muito por conta da medicina também, né? Mas o que eu estou falando é que a atividade, né, a saúde mental, eu acho que tem muito a ver com a sua atividade. Eu posso estar ganhando 30 mil reais e estar com a saúde mental totalmente arrebentada porque eu estou trabalhando num lugar que eu não estou satisfeito, que eu sou infeliz, entendeu? Talvez pela metade eu trabalharia melhor, estaria ganhando o meu sustento e trabalhando com mais satisfação, né? Então, acho que é isso. Nós precisamos trabalhar no 6x1, no que precisa, né? Debater bem, até o que o Cláudio falou, porque as pessoas não estão vendo, porque talvez esse estudo. Vou dar um exemplo também. Quando se fala em gratuidade. Meu amigo, quando se fala em gratuidade, alguém vai pagar. Não existe gratuidade se alguém vai pagar. Entendeu? Então, porque é bonito, né? É politicamente bonito. Falar, vamos dar gratuidade. Poxa vida, tá bom. Quem vai pagar isso aí? Porque se você vai dar gratuidade, alguém vai pagar. Não é? Ou vai aumentar isso, ou vai aumentar aquilo, mas alguém vai pagar isso. E a preocupação existe mesmo. Eu não posso lidar com o comércio geral do Brasil. Né? Se isso vai na canetada, como eu falei, cai para 40, as mercadorias podem aumentar. Entendeu? Porque é outro tipo de custo, é outro tipo de... E outras coisas, como a Previdência, são coisas somatórias, gente. Então, por isso que eu acho que as coisas precisam ser conversadas, debatidas exaustivamente. Não é 50 anos debatendo, não, que isso não é debate. Né? Mas eu acho que, para chegar-se a uma conclusão, que o 5x2 é o melhor caminho. Mas precisa conversar mais o assunto. Não pode ser um assunto só político. É isso. Um outro problema da jornada de trabalho, e a pandemia contribuiu para que isso acontecesse, é a qualificação profissional. Muita gente na pandemia deixou de fazer aquilo que fazia para sobreviver. E gente boa de serviço. Como é que você trabalha hoje lá essa questão da qualificação, que tem sido uma reclamação recorrente dos empregadores? A pandemia, Ricardo, nós sofremos ainda até hoje o impacto da pandemia. No nosso setor, verdadeiramente, não afetou muito não afetou nada. Na verdade, até ampliou, porque o serviço de limpeza aumentou, foi preciso, foi necessário. O que já vinha se perdendo era a portaria, na questão da portaria remota, mas isso já era antes da pandemia. Mas nós sempre trabalhamos com essa questão de qualificação. E hoje nós temos no sindicato um grupo de psicólogos, psiquiatras que trabalham assim com palestra para esses trabalhadores para avaliar a saúde mental. Porque muitas das questões da saúde mental, muito é relacionada à questão do trabalho, mas muita coisa também é relacionada ao dia a dia. Nós, num país que a distribuição de renda é desigual, uma desigualdade social muito grande.
E aí fica difícil, como competir com eu ganhando R$ 1.518 e o outro lá ganhando 40, 50 mil com vários benefícios. Então fica muito difícil essa situação. Às vezes nós recebemos no 5º dia útil, no 6º dia útil, já está sem o dinheiro, já está naquela coisa. Isso afeta muito a saúde do trabalhador. Então nós realmente temos que uma discussão bem clara, governo, trabalhadores, empresários, para que possamos mudar essa situação. Defendemos o fim da escala, defendemos que não seja a redução de salário, mas nós temos que ter essa conversação bem clara, porque isso vai afetando o trabalhador. E você vê aí quando a tecnologia, empresas que tinham 40, 50, aí hoje reduziram aí para 2 funcionários, isso impacta a vida de todo mundo. Essa qualificação, essa falta de qualificação do trabalhador, você sai daquele segmento, vai fazer o quê? Vamos entrar aí no setor aí de comunicação, Ricardo. Tempos atrás aí nós víamos aí as emissoras, tinha o jornalista, tinha o cinegrafista, tinha o auxiliar de cinegrafista e o motorista. Uma equipe saía com um carro com 5, 6 profissionais. Hoje o jornalista, ele é tudo. Pega até pelo celular, faz aquelas imagens aí, como você vê nesses jornais aí. Isso vai gerando aí essa massa de pessoas desempregadas que às vezes tem que pegar um outro serviço ali para poder ter o pão de cada dia. Você vê a quantidade de pessoas que estão fazendo Uber e outras atividades porque já não conseguem mais estar no mercado de trabalho. E tem esse fator que o Emerson colocou da idade, com 50, 60 anos já está descartado. Então não é descartado. 50 anos, 60 anos, vou até puxar para o meu lado. Você está na melhor forma, né? Você está um garotão. Mas nós temos que rever essa situação, que é muito crítica. O país vai envelhecendo, mas tem... tempo de vida é maior, mas vai envelhecendo e esse trabalhador não tem, porque a tecnologia vai tomando. E quando você chega lá, nós tínhamos uma empresa aqui que tinha um pessoal na portaria e tinha vários porteiros nessa empresa, e da noite para o dia falou assim, vai ser tudo câmera. E esse trabalhador, para onde que ele vai? Não tem outras atividades, então ele vai entrar na informalidade. Isso afeta o psicológico, entra a questão da família, que já não tem o que levar para sua casa, no seu sustento. Então é uma coisa que nós temos que estudar muito. Defendemos o fim da escala, mas tem umas coisas que tem que ser pontuada, que é do dia a dia desses trabalhadores. Mas a tecnologia, por mais que vá suprimir, já está suprimindo empregos, ela não substitui as emoções, não substitui o sentimento, não substitui o comportamento. E não, por mais que a inteligência artificial faça coisas que a gente nem imagina, mas o atendimento, aquele trabalho no dia a dia que envolve a participação das pessoas, né, na receptividade, por exemplo, ainda conta muito. Você recebe muitas reclamações, poxa, Sérgio, vem um garçom aqui que não sabe atender. O garçom aqui, ele é mal-humorado, ele atende mal as pessoas, ele não sabe servir. Essa questão da qualificação é muito importante, porque isso acaba deixando o trabalhador sem emprego. Muitas vezes não é porque ele não existe a vaga de trabalho, existe, mas ele não consegue cumprir os requisitos por questões mínimas. Você percebe claramente de falta de treinamento, de falta de orientação. Isso o sindicato dá esse suporte para essas pessoas? Nós damos esse suporte para esses trabalhadores na questão da qualificação, justamente para não passar por esse tipo de situação. Que às vezes tem a vaga, mas a pessoa não tem a qualificação. E hoje, um dia desse, eu estava conversando, as redes sociais, aí você chega lá para a funcionária, está cadastrando lá, para fazer um serviço de secretário, você tem domínio de informática? A pessoa fala que tem domínio de informática, mas é o WhatsApp, Instagram, não sei o quê. Mas para redigir ali um texto no Word, fazer uma planilha, já não tem o que. Então nós trabalhamos sempre, o Emerson, para qualificar esse trabalhador, para que ele possa desempenhar suas funções da melhor maneira possível. E às vezes o empresário, ele acha que isso é gasto para ele. Quando ele vê isso como um gasto, ele é fadado ao insucesso. Porque o trabalhador, ele tem que ser qualificado permanentemente. Aquela moça que está lá no caixa lá, hoje eu sou da época que passava no caixa lá, era aquela máquina da manivela. Se ele não for qualificado, que aquela máquina hoje, que praticamente já faz tudo, ali falta pouco a digitar só assim. Sabe o que o cara pensa, Sérgio? Não, para que eu vou qualificar esse cara aqui? Porque daqui a um ano ele vai sair, tudo que eu ensinei para ele vai usar em outro lugar. Mas esse que é o pensamento que a gente tem que acabar, né? Porque exatamente. Esse tipo de empresário também é fadado a terminar os negócios, né? Porque, como eu falei, né? A mentalidade hoje é parceria, né? Então você quer ver o seu funcionário
não só satisfeito de estar ganhando melhor, mas também está satisfeito de estar na empresa também, né? Agora, esse negócio da qualificação, como eu gosto de persistir isso, é porque o Senac entendeu, né? E qualificando mais essas pessoas de 45, 50, que às vezes perdem o emprego, por que eu vou fazer agora? Estava trabalhando há 20 anos num lugar, só sabia fazer aquilo. Então, o Senac hoje está querendo trabalhar essas pessoas, elas são mais estáveis, essas pessoas são mais comprometidas, essas pessoas são mais dedicadas, mais, vamos dizer assim, mais simpáticas no bom sentido do trato, e a gente percebe que as empresas hoje já estão contratando baseado nesse conceito, né? E se tiver a qualificação feita pelo Senac, né? Ou seja, ela aprendeu outra coisa que era diferente ao trabalho que ela estava fazendo, né? É justamente para que ela possa, né, prosseguir. A nossa população está envelhecendo muito rápido e está nascendo pouca gente, né? Um dos maiores segmentos que hoje cresce mais é o crescimento de pet, porque as pessoas hoje adotam um cão e um gato, né? E às vezes nem quer ter filhos, e como também o setor de cuidador, né? Esse setor vem crescendo mas assustadoramente. Mas por quê? As pessoas querem se qualificar nisso, porque mais idosos teremos, né? No ano de 2050 seremos vamos dizer assim, essa pirâmide ela vai se inverter, né? Ou seja, nós vamos ter mais idosos, menos pessoas que estão nascendo, não é? Quem vai cuidar dessa turma aí? Né? Porque uma hora a pessoa já não tem muita locomoção para andar sozinha, aí já estamos lá falando dos 80, dos 90, não importa. Né? Aí pega um funcionário, você vai trabalhar 5 dias durante a semana. No 6º dia que você trabalharia, você vai fazer um curso de qualificação. Você não vai diminuir o seu salário, você vai continuar ganhando a mesma coisa. Aí o empresário fala, não, mas peraí, como é que ele vai ganhar a mesma coisa, você vai trabalhar 5 e não 6? O governo vai lá e fala, não, você que incentiva a qualificação do seu funcionário, a gente vai te desonerar aqui nesse imposto. Você pagava X, você vai pagar menos X, comprovando que os seus funcionários estão sendo qualificados. São muito apropriadas, porque... mas isso eu não sei se existe esse interesse. É por isso que eu perguntei isso. O governo precisa ceder. Que poderiam não ser só feitos, o governo federal. Envolvendo, inclusive, os representantes dos trabalhadores e dos empregadores nesse sentido. Mas, Ricardo, mas aí que está. A gente está falando em governo, desoneração e investimento. Investimento no trabalhador. A gente está falando de uma coisa onde os sindicatos que defendem os trabalhadores não sentam na mesa com esses governantes para discutir políticas públicas. Então, isso nunca vai acontecer enquanto não tiver sentar para discutir. Não, sentar até senta. O problema é que os sindicatos que sentam, eles estão por trás ali de uma capa politiqueira, né? Não política. Então, vamos parar, o Clóvis, nós até sentamos, mas hoje nós temos aí, por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma representação dos trabalhadores muito pequena. Uma representação lá do agronegócio, do pessoal da bala, do pessoal da Bíblia, do pessoal... Mas a representação dos trabalhadores que realmente defende os trabalhadores, defende um país justo, igualitário para todo mundo, é muito pequeno. É o que nós estávamos falando aqui. As pessoas estão disputando cargos no legislativo, no estadual, municipal, federal, não é porque tem aquele desejo de transformar a sociedade, é por vaidade de poder. Porque você vê que tem deputados lá, com todo respeito, tem deputado lá que não tem a mínima condições de representar o povo. E nós estamos nas mãos dessas pessoas, que não têm interesse de representar o povo, tem interesse de representar um segmento, enriquecer a desgraça, a base da desgraça do povo. Aí só te interrompendo, o Emerson falou aqui do crescimento de cuidador de idosos, é muito importante, está crescendo muito. Mas quem cuida daquele que é cuidador? Poucos dias atrás, uma moça me procurou e falou assim, eu tenho mais de 15 anos que eu trabalho cuidando de idosos. Hoje eu estou com um problema de coluna e quem vai cuidar de mim? Eu não tenho, estou parado, estou praticamente passando as necessidades aí, porque esse tempo todo eu trabalhei cuidando de idosos em hospitais, saía de um hospital e ia para o outro, às vezes era na casa, e hoje eu estou com um problema que eu não consigo sequer colocar esse idoso na cama. Então nós temos que fazer políticas realmente que atenda toda a sociedade. Aí você vê lá o pessoal está defendendo o agronegócio, isso é importante.
Mas esse agronegócio só atinge os grandes empresários do setor. Porque esse que está aqui na ponta, aqui, igual o que o Emerson às vezes defende aqui, o varejista, ele não está sendo beneficiado. Eles estão defendendo lá os grandes lá do setor varejista, e esse que está aqui com a portinha aberta aqui, que tem que fazer isso para pagar um aluguel de 3 mil, 5 mil, que for, ele não entra nesse pacote. É porque eu separo muito, Sérgio, essa questão de representatividade em duas formas. Uma coisa é você ter um cargo eletivo, tá? Um vereador, um deputado, o próprio presidente da República, é uma coisa, tá? Isso aí são representantes naturais do povo, escolhidos pelo voto. Mas eu acho que tem outro tipo de representação são as comissões, mas comissões verdadeiras, comissões reais, onde você, na condição de presidente de sindicato, que você possa sentar lá, entendeu? E o seu, vamos dizer assim, a identificação, obviamente em conjunto de ideias, ela entrar nessa pauta de discussão, independente de você ter um cargo de deputado ou não. É esse tipo de discussão que vai enriquecer. Nós não vamos conseguir mudar essa margem para ter vários representantes de todas as classes, como deputados, vereadores e senadores da República. Nós não vamos conseguir mudar isso de uma hora para outra. Mas criar as comissões que realmente representem os sindicatos é algo que pode ser modificado amanhã. Porque quando você entra numa discussão de uma escala 6x1, que eu não estou contra nem a favor, tá, gente? Eu não tenho opinião formada ainda, porque eu não... Pelo que eu estou vendo, questão de finanças, financeiramente falando, para a estabilidade do país, que eu acho que o país ainda não está estável financeiramente, para mim o desemprego, as taxas de desemprego são muito altas, tem essa questão... Mas diminuiu, essa semana foi divulgado aí que desde 2012 não tem uma taxa de desemprego mesmo. O que dizem nos números, Ricardo, eu procuro ver na realidade, tá? Na realidade que eu vejo no dia a dia é que o desemprego continua muito alto. Eu vejo muitas pessoas desempregadas e vejo muito subemprego. O subemprego é aquela coisa que a pessoa pega, mas não resolve a vida dela. Ela continua... Como diz o Sérgio, aí vai para o Uber sem querer desmerecer nenhum tipo de classe, mas não consegue levar o sustento para casa. Quando a gente fala assim, a taxa de desemprego está baixa, é quando a pessoa consegue sustentar a sua família com o mínimo de dignidade. Isso para mim eu não consigo ver na realidade. A realidade do Brasil hoje é uma realidade muito pobre. O dinheiro está concentrado em poucas pessoas e tem muitas pessoas em subempregos. Subempregos para mim é aquela pessoa que está trabalhando, mas não consegue pagar suas contas, porque... É impossível você ter o maior número de endividamento pessoal, né, do Brasil, da história do Brasil, com cartões e bancos, e falar comigo que o desemprego baixou. Para mim, financeiramente, que é a minha área, não fecha a conta. Mas, deixando essa política de lado, então, Sérgio, o que eu quero dizer é o seguinte: sentar aqui, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, o sindicato poderia participar das comissões, efetivamente, eu falo todos os sindicatos, né, naquilo que permite, e está lá, tanto o patronal quanto os trabalhadores, está lá, opinando, discutindo, propondo ideias, sendo vereador ou não. Porque eu acho que o Brasil ele tem que ser feito de troca de ideias. Acho que nós temos que ser feito de troca de ideias. Então, não necessariamente a gente precisa ter um cargo, vamos chamar assim, para estar participando. Eu acho que essa participação popular, principalmente daqueles legitimados a representar determinadas classes, precisa existir para que a gente possa criar os pontos de interrogações em verdades absolutas, que por vezes atrapalham o dia a dia do trabalhador. O Clóvis, eu até entendo você em parte, às vezes nós temos assento em comissões, mas o grande problema do nosso país é a falta de consciência de classe, é o que nós trabalhamos todos os dias para fazer essa consciência nos trabalhadores, e o poder econômico. O poder econômico ainda fala muito alto no nosso país. Nós estamos aí, você tocou no Uber aí, defendo os trabalhadores do Uber, defendo que eles tenham uma política digna de trabalho, que eles não fiquem igual doido aí, sendo explorados pelo sistema. Então, a política aí, o poder econômico, ele que ainda dita as regras. Então, eu acho que não sei quem falou aqui de um vereador que levava lá 60, 80 na hora lá da votação. Isso que nós precisamos. Essa conscientização. As pessoas precisam saber os seus reais direitos e deveres. O trabalhador aqui, o que eu vou falar agora, o nosso trabalhador, nós fazemos sempre essa política para que ele possa saber realmente os seus direitos e seus deveres. Aquele trabalhador que é terceirizado lá em determinado órgão, você não é funcionário daquele órgão, você é terceirizado, você presta serviço. Então você tem que saber o seu papel. Você tem que saber o seu papel na hora de entrar e na hora de sair. Isso que nós precisamos.
Porque senão nós vamos ficar na mão, você está fazendo a análise aí, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e na mão de uma meia dúzia, a mão de um Congresso Nacional aí com 600 e poucos parlamentares. Então nós temos que mudarmos essa realidade. O povo brasileiro tem que se unir para que possamos fazer uma política realmente que atenda a todos os segmentos. Não é uma meia dúzia ser beneficiado, não. O Emerson aqui defende o segmento dele, mas esse segmento dele está sendo prejudicado da mesma forma que o nosso trabalhador, porque aqueles que estão no poder, aqueles que têm um grande poder econômico, capital, a conversa é outra. A conversa é outra, nós sabemos, não precisa ficar fazendo rodeio, entendeu? Então nós temos que parar com isso, de achar que está tudo muito maravilha para um e para o outro, e nós estamos aqui na pirâmide, aqui embaixo, na ponta da pirâmide, eu como representante dos trabalhadores, o Emerson como do segmento dos empresários, mas nós estamos só levando essa camada aí, uma meia dúzia que estão nas nossas costas. Nós temos prejudicados. Porque quando chega lá em cima, no alto escalão, na hora que no apagar da luz, todos eles são amigos, né? E nós ficamos dando cabeçada aqui. Eu creio que o Emerson está aqui como representante patronal, mas ele sabe tão bem como eu que a vontade dele fazer é muito maior, mas não consegue por causa dos entraves do poder econômico. E se você começa a bater muito, eu sei uma coisa comigo, os meus princípios e a minha essência eu não negocio. Mas nós temos que ter pensamento firme, estar firme no nosso entendimento, porque senão o sistema nos afasta. E é isso que todo dia eles tentam fazer isso com o trabalhador, achar que nós somos a ralé mesmo, e esquecem que a força do nosso país está na mão dos trabalhadores. Aquele que levanta 5 horas da manhã para estar 6 horas batendo cartão, fica lá 12 horas, fica lá 8 horas, a força do nosso país. Mas ainda não somos valorizados. Nós queremos ser valorizados e não queremos, Ricardo, sermos reconhecidos no dia 1º de maio, não. Nós queremos ser reconhecidos nos 365 dias do ano como força deste país. Eu falei ontem, é muito bonito estar no 1º de maio, aí você... O ano que vem, no 1º de maio, você vai ver o Instagram cheio de mensagem de políticos, não sei o que, o trabalhador. Se for ver, desse ano, uma meia dúzia só que falou alguma coisa a favor do trabalhador. Porque só nos vê o trabalhador na época de projeto político. Então nós temos que mudar, nós temos que ter a consciência política da nossa força como força deste país. E não ficar aí só no ano político aí, o trabalhador é muito importante no 1º de maio, hoje nós estamos no dia 2, o 1º de maio foi ontem, aquele não volta mais. E aí você esquece. Nós queremos festa, não é só no dia 1º, não. Queremos festa que nós possamos sentar olho no olho com o empresário, com o governo e falar quais são as nossas demandas. São poucos os governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, que têm abertura para que o trabalhador possa expor o seu pensamento, possa realmente ser reconhecido. E aqui eu vou, não falando, mas a prefeita Margarida Salomão tem feito esse trabalho de reconhecimento, principalmente do trabalhador terceirizado, que os governos antes sempre tive bom relacionamento. O trabalhador terceirizado do município, que o município é o maior empregador, faz parte da engrenagem. Qual engrenagem? Não sei. Hoje o nosso trabalhador terceirizado, ele é reconhecido pela Prefeitura de Juiz de Fora. Isso é que nós lutamos todo dia para que o trabalhador, seja terceirizado, seja servidor público, seja realmente reconhecido. Então a gente parabeniza ela por essa atitude, né? Porque é importante ter políticas públicas que valorizem. Sempre é bom ouvir que tem uma ponta de esperança no SBR. Claro. Por falar em prefeita Margarida, ela ficou incomodada na época da eleição, quando ainda era candidata, e aqui mesmo nessa mesa eu perguntei para ela sobre a vocação de Juiz de Fora na área econômica, dizendo que Juiz de Fora parece que tinha se consolidado como uma cidade do comércio e prestação de serviço. Talvez ela não tenha entendido esse posicionamento. Ela disse que não, que Juiz de Fora tem outros segmentos importantes na área econômica, claro que tem, mas é uma cidade vocacionada para esse fim. Ou você acha que não, e você acha que também Juiz de Fora tem espaço para ser uma cidade também de, por exemplo, turismo de eventos, industrial, como já foi no passado. Como é que você vê hoje a vocação econômica da cidade? Olha, eu penso que a gente, como eu falei, né, tem que estar sempre evoluindo, sabe, Ricardo? A gente se coloca assim, foi falado aqui sobre, vamos dizer assim, a parte política, né? E a gente aprende viajando, né? Quando a gente fala de Uberlândia, porque muitas vezes o Belotti fala muito de Uberlândia, né?
É porque lá eles têm o partido de Uberlândia, aqui não tem o partido de Juiz de Fora, aqui tem o partido A, partido B, partido C, mas quando a coisa vem para Juiz de Fora, todos os partidos têm que se unir numa bandeira só. Lá eles esquecem as diferenças, porque eles estão querendo trazer uma indústria para lá, estão querendo trazer uma empresa para lá, não importa, e eles se unem juntos num partido só, que é o partido de Uberlândia. Acabou quem é do partido A, B, C, ou coisa parecida. Eles estão sempre unidos nisso. Depois que a empresa veio, cada um volta para o seu ponto e a sua rivalidade política, né? É porque quem está sentado na mesa não é o CPF, é o CNPJ. Aqui, quem senta na mesa é o CPF. Então eles levam para o lado pessoal. É verdade. Eu vejo também, Ricardo, é verdade. E eu vejo assim, o que nós precisamos trazer para Juiz de Fora, né? Então, hoje a gente tem alguns pilares que a gente tem que pensar sobre isso, né? Que é a tecnologia, né? Ou seja, eu não quero uma chaminé, eu quero uma coisa que possa trazer rentabilidade, renda para a nossa cidade, mas que não precise ser uma poluição só. Então, empresas de tecnologia, empresas de distribuição, não é? Você veja, quando as empresas de distribuição vêm, cara, alguns CDs, eu fico torcendo para que Juiz de Fora ganhe, mas ganha Betim, ganha Pouso Alegre, ganha, né? E eu vejo que alguns, e é muito chato ficar falando isso, o que eu tenho que falar é para a nossa cidade desenvolver, né? Eu quero que as nossas cidades desenvolvam, né? Eu vejo que na prefeita Margarida, ela tem um ótimo entendimento disso, sabe? A pior coisa que tem é conversar com alguém e a pessoa não tem o entendimento que você gostaria e que ela possa enxergar bem. Ela enxerga bem isso. Eu gostaria que fosse mais agressivo essa parte na busca, sabe? Na busca lá. Não é, porque Juiz de Fora é uma cidade estrategicamente bem colocada, né? Ela está perto do Rio, está perto de Belo Horizonte, não está longe de São Paulo. Tem uma qualificação de pessoas muito boas, né, que estão aqui na cidade. Então, nós estamos precisando de quê, né? O que Juiz de Fora quer? Porque a gente vê regiões crescendo muito pela função da vontade de pessoas, né? Você vê a região de Pouso Alegre e Extrema, aquela região do sul de Minas. Uhum. Como a gente vai para o Triângulo, vê Uberlândia, a região do Triângulo também, né? Uhum. Até Montes Claros está ganhando muitas indústrias agora. Muitas indústrias e muitos CDs de distribuição estão indo para Montes Claros. Então, é isso, né? Nós precisamos avançar nisso. Porque senão o Juiz de Fora vai viver de quê? Das mensagens que... Juiz de Fora era Manchester Mineira, poxa, escuto isso desde criança, cara. Eu estou velho. E a gente ficar escutando essas coisas do passado. Você tá velho? Não velho no sentido de escutar essas coisas. Porque a gente tem que pensar, sabe, na história como uma situação que a gente lembra, mas não vive disso, né? Nós temos que pensar em turismo de negócios, nós temos que pensar nas indústrias sem chaminés, né? Que hoje é a tecnologia. Isso. Então é isso. A gente tem que pensar... recentemente não, há uns 2 anos ou 3, nós fizemos um vídeo que hoje ele é passado em muitos lugares, que é de Juiz de Fora. Ali eu não estou vendendo o nosso sindicato empresarial, ali a gente não está vendendo mais nada que não seja a nossa cidade, né? Para quê? Para que as pessoas vejam que muita gente conhece a nossa cidade pelo mapa, né? É o mapa. Então, não, tem que vir aqui para sentir realmente como é a cidade, né? Um setor gastronômico excelente, um setor de cervejaria excelente, né? Juiz de Fora não pode nem reclamar de clima, faz os 4 no mesmo dia. Então, quer dizer, tudo em Juiz de Fora é bom, cara, é só pensar um pouquinho. Os hotéis são muito bons, a rede hoteleira. As pessoas são receptivas, então são muitas qualificadas, nós precisamos qualificar mais. Agora a gente precisa de um agente provocador, sabe? De começar a viajar para mostrar Juiz de Fora, sabe? Viajar tão virtualmente com
fazendo a publicidade certa da nossa cidade, como também fisicamente, porque essa parte física precisa existir, não é? Para trazer essas empresas, porque é triste a gente estar em A cidade não é vendida, né? porque a Federação do Comércio me fez assim abrir algumas coisas interessantes, né? Estou vice-presidente aí mais um ano, depois quero que... Você assume a presidência? Não, que isso. Nós temos um bom presidente lá. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Porque, olha, além de termos um bom presidente lá, eu teria que mudar totalmente a minha vida. E mesmo porque eu já participo de vários conselhos pela federação, e isso já me desgasta bastante, né? Eu preciso, às vezes, ficar mais na minha cidade. Uhum. Mas participando desses conselhos, Sérgio, o que a gente vê é o seguinte, né? A região tal está crescendo Y, essa região... Porque você tem um outro tipo de visão lá. E você começa a ver cidades de regiões prosperando e muitas pessoas aqui talvez não saibam. Né? As cidades que mais crescem nos últimos 2 anos é Montes Claros. O que teve de indústria indo para lá, de empresas indo para lá, é uma coisa... que merece ser vista. Né? Já foi Pouso Alegre, ainda é Pouso Alegre em muitas coisas, já foi Uberlândia. Então, quer dizer, nós precisamos fazer algo. Nesse ponto eu quero dar os parabéns aqui, eu não gosto muito de opinar não, mas eu queria dar os parabéns aqui à Mariângela Marcon, que é a nova presidente da FIENG Regional Zona da Mata, que, com essa ideia de transferir a sede da FIENG para o complexo do Colégio Granberry, ali no bairro Granberry, e deixar essa sede atual hoje na zona norte da cidade para trabalhar os serviços de qualificação, de atendimento do SESI, do Senai, de trabalhar, né, com as pessoas da região. Porque eu acho que todos aqui já foram ali na sede da FIENG. A sede da FIENG ela ficou maior do que ela já foi em termos de... Ela ficou fria, vamos dizer assim, ficou impessoal. E ela... Para otimizar até a questão dos recursos, ela está trazendo que nada mais justo que a FIENG comprou o Granberry e ela está fazendo isso ali também nesse trabalho de ficar mais próximo do próprio complexo. Então foi uma ideia muito inteligente. E aquele negócio, Sérgio, que da mesma forma, né, ele atuando na federação dele, tem que defender a região dele. Depois ele pensa no Estado. Eu me falo que eu sou muito bairrista, sabe, Clóvis? Lá na federação, o Belote... Mais do que eu? É difícil, hein? Eu sou bairrista demais. Eu gosto de Juiz de Fora, da Zona da Mata e do meu estado. É nessa ordem. Né? E lá eu procuro trazer dentro do que eu posso as coisas para a nossa cidade. Né? O presidente Nadim, que é lá de Belo Horizonte, ele é presidente do Sindilós de Belo Horizonte e presidente da FEComércio. Né? Ele, vamos dizer assim, já está trazendo coisas para a nossa cidade. Né? E muito também de vamos dizer assim, um pouco da minha insistência, né, ou persistência. Mas o Senac já vai estar adquirindo prédio, né? As pessoas da FIENG também, no Everaldo, está fazendo um ótimo trabalho, né, para poder trazer coisas para de fora. O próprio Granberry, por exemplo, adquirido pela própria FIENG, né? Eu acho que a gente tem que pensar... E que está em via de comprar também o Expo Minas. Exato. Então é isso, eu acho que boa parte tem a ver também, não só pela visão do Flávio Ruski, que é o presidente da FIENG, mas também, de certa forma, pela dedicação dos presidentes daqui em colocarem as necessidades da cidade lá, né, para o Flávio. Então é isso, olha, Ricardo, eu tenho certeza que tanto o movimento dos sindicatos laborais e patronais para juntar junto à prefeita, né, para que a gente possa trazer mais empresas para cá, dando mais condições de renda, né? E quando, naturalmente, o funcionário fica mais disputado, acaba o empresário tendo que pagar mais. Não é? Então, eu acho que nós temos que crescer oportunidades em Juiz de Fora. Nós temos que ter mais oportunidades. E eu acredito muito nessa parte de tecnologia. Sabe? Aquele negócio da chaminé, como eu brinquei no início, né? Isso aí foi um tempo que já passou e a gente tem que pensar... Ô Sérgio, essa eu vou direto para você, tá? Eu estou precisando te provocar um pouquinho, que eu já bati muito leve no... Cara, a gente... Primeiro dizer o seguinte, cara. Eu ouvi uma frase que me marcou muito no período que eu ainda estava no Tupi, tá? Só para você entender como é que as pessoas veem
A gente em relação aos de fora. É rapidinho, bem rápido. Falando assim, Clóvis, aquela paixão toda, a gente acabou de um título muito importante. Assim, vocês gostam mais de Juiz de Fora do que Juiz de Fora gostam de vocês. Essa é uma frase que eu ouvi que me marcou, porque fizeram de tudo aqui para facilitar um adversário nosso num jogo que era crucial pra gente. Aquilo me marcou um pouco, e eu vejo que isso não é só no esporte, não, também são em outras áreas também, tá? Então, às vezes, o Juiz de Fora gosta mais de Juiz de Fora do que o Juiz de Fora gosta do Juiz de Fora. Isso é uma coisa que às vezes eu tenho. E a coisa que eu, viajando, Sérgio, conhecendo outros sindicatos, outras realidades no Brasil, eu vi muitos lugares, interior de São Paulo principalmente, até interior do Rio, as famosas incubadoras de profissionais, né? Que ali cresciam startups, cresciam jovens, cresciam de 50 anos, 60 anos. São pessoas, principalmente, que foram tiradas do ambiente de trabalho. Você falou dos porteiros aí, uma coisa que me sensibiliza muito, porque eu fui acostumado com porteiro e hoje tem que ficar apertando aquele monte de botão que muitos até idosos têm dificuldade, que eu acho um absurdo. Deveria ter sido um processo mais tranquilo, né? E foi tudo abrupto. As incubadoras, né, que a gente chama incubadora de tecnologia, que pode englobar tudo, cultura, aí vem treinamento, aperfeiçoamento, vem tudo. São realidades no Brasil de muitos municípios. E eu não consigo ver, eu não vejo de fora nenhuma incubadora, que a gente pode chamar tecnológica, de cultura, de aperfeiçoamento, eu não consigo ver isso em Juiz de Fora. O Sinteac, ele é aberto a esse tipo de coisa. Você vê essa questão da incubação. A incubação que a gente fala é pegar a pessoa, não é simplesmente dar um treinamento. É você pegar a pessoa e falar assim, o que você tem expertise? Independente de um sindicato ter a sua área de atuação, acho que é um trabalho social, é um trabalho de profissionalização, que acho que tanto o patronal quanto qualquer um dos trabalhadores pode fazer. Que é a questão de incubar a pessoa e colocar lá, não sabe mexer com computador? Não, então vai ter um especialista aqui, sabe mexer com computador, você vai sair daqui com um certificado, pronto. Eu quero criar uma startup para poder melhorar o atendimento dentro da sua área. Então, já que é para trabalhar e a gente vai ser substituído, o porteiro, por uma nova realidade, por que esse porteiro ele não vira dono de uma startup onde ele vai operar e ele vai oferecer o serviço de portaria, porque ele tem um conhecimento, às vezes, muito maior do que aquele cara que fez um software lá em São Paulo, não conhece a realidade de fora. Então, essas incubadoras, como que você consegue enxergar isso e como que o Sinteac como você acha que o Sinteac pode introduzir isso de uma forma assim mais com ar de incubação mesmo, de pegar o profissional e fazer com que ele mesmo possa ser o dono da startup ou de um modelo novo que possa, de certa forma, suprir o desemprego que foi causado por ele. Clóvis, você tocou num ponto importante aí, que no próximo mês, agora mês de junho, nós vamos iniciar uma pesquisa para traçar o perfil do nosso trabalhador, segmento de asseio, conservação e limpeza urbana, para que possamos descobrir este talento. Não só para saber quanto tempo que ele tem na atividade, quantos filhos, essas coisas todas, mas para descobrir o talento desses profissionais. Por que surgiu essa necessidade? Nós fizemos, tem uma turma lá esporádica que nós fizemos, Belotti, um curso de cuidador de idosos. E hoje tem mais profissionais que eram ligados ao Sinteac, no asseio e conservação, já nessa área, do que anteriormente. Ele tinha esse dom para cuidar de idosos. Então nós temos um curso que abre a inscrição hoje, amanhã já não tem vaga mais. O curso de maquiador é a mesma coisa. Então nós estamos fazendo essa pesquisa, esse mapeamento em Juiz de Fora e pretendemos pegar todos os 105 municípios para traçar esse perfil, para quando ele sair do nosso segmento, ele tenha outra atividade que possa gerar renda. O que às vezes falta é exatamente a questão da incubadora. Porque tem muitos talentos aí, mas falta oportunidade no povo. Ontem mesmo eu estava vendo um rapaz lá, eu fui na inauguração da Praça Clodomiro Riani, aí chegou um rapaz lá, morador de rua, eu sentei na mesa lá colorindo o Juiz de Fora, aí estava colorindo, se eu não me engano, era a Câmara, não, o Museu Ferroviário, aí, isso é dom. E o rapaz, morador de rua, ele chegou, fez do Parque da Lajinha, e eu fiquei bobo de ver o rapaz.
Ele chegou ali e a pintura que ele fez ali do Parque da Lajinha. Então, as pessoas faltam oportunidade em todo segmento. E aí, voltando à fala aqui do Belotti, acho que precisa realmente todos os segmentos da nossa sociedade, trabalhadores, empresários, os políticos, levantar um clamor aí pelo desenvolvimento da Zona da Mata. A Zona da Mata há muito tempo está esquecida pelos governantes. Tem que começar lá do governo central, da cidade administrativa, um olhar diferenciado para a nossa Zona da Mata. A Zona da Mata, nossa, aqui nós não temos nenhum senador ligado à Zona da Mata. Vem lá da capital, entendeu? Então nós temos que fazer isso. E volta no que nós falamos político. Chega eleições, vem para a Zona da Mata, recebem um voto, mas não exercem o papel que nós precisamos. Juiz de Fora é o polo da Zona da Mata. Juiz de Fora é a capital da Zona da Mata. Eu falo assim, a capital da Zona da Mata é Juiz de Fora. Então nós temos que trabalhar para o fortalecimento de Juiz de Fora, o fortalecimento da Zona da Mata, geração de empregos, de emprego com qualidade. Não adianta gerar emprego, mas também sem qualidade. Defendemos a geração de emprego, mas com qualidade. Salário digno, salário em dia, benefícios, para que o trabalhador possa ser beneficiado. Mas isso depende de um fator aí que é a união, como o Belotti falou. Também, de vez em quando, o Belotti, eu brinco com a Uberlândia. Lá eles têm um partido que é a Uberlândia. E nós precisamos de fazer isso aqui. Parar com esse individualismo, achar que vamos resolver sozinho. Nós temos que ter essa união em prol de Juiz de Fora, Zona da Mata, e nesse sentido aí, as incubadoras é realmente importante para que esse trabalhador, ele saindo dali, ele tenha realmente uma forma de trabalhar, gerar renda, e às vezes ele gera não só para ele, mas para outras pessoas que ele está gerando, dando a empregabilidade. Às vezes sai de lá um trabalhador empreendedor, né? Empreendedor, mas empreendedor mesmo. Porque não é esse empreendedor aí que nós estamos vendo aí do iFood, a empreendedora ele sofre um acidente, onde que ele recorre? Fica totalmente desprotegido. Nós precisamos mudar essa cultura. Realmente uma política que atenda o trabalhador, realmente uma política que atenda esse trabalhador que ele se diz empregador, mas na verdade ele está sendo explorado. Porque eu falo, sempre quando eu pego um táxi, não sou contra aqui, só, Ricardo, quer que começa a falar, eu falo demais. Pega o táxi e o Uber. É uma política, é uma concorrência desleal. Sou a favor do taxista, sou a favor do Uber, mas que todos tenham qualidade de vida, um trabalho digno, não sejam explorados. Porque a Uber ali você vai falar com quem? Quem é seu patrão? Você trabalha a hora que quer, mas amanhã você precisar de uma previdência social, você está mais ou menos enrolado, porque não tem nada. Então esse empreendedor aí, nós queremos que ele realmente seja respeitado na sua dignidade como profissional. Emerson Belotti, presidente do Sindicomércio, obrigado pela gentileza em falar conosco aí mais uma vez, né? Hoje, um outro foco, né? Uma outra pauta, mas obrigado mais uma vez. Olha, eu que agradeço a oportunidade, ao Clóvis, também ao amigo Sérgio aqui, né? Eu espero que no próximo aí eu dar um tema para vocês, discutir a geração alfa, né, que é a que está chegando, porque a geração Z é que hoje está aí talvez com 17, 18, é a alfa que está chegando, né, porque eu acho que a gente vai ter que contar muito com essa geração para mudar princípios errados, conceitos equivocados, né, e é um tema muito importante, né, porque a gente tem que trabalhar o futuro, né? Porque eu acho que é importante isso. As escolas municipais precisam ser ingresso algumas matérias que têm a ver com o orgulho que precisa ter da cidade que ele está. É isso. Sérgio Félix, presidente aí do Sinteac, obrigado também pela gentileza de falar conosco e já agradecendo, né, a parceria de sempre com o nosso projeto aí. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço você, Clóvis, agradeço o Emerson aqui, que é um brilhante aí no movimento do patronal aí, defendendo a sua categoria com muito zelo, com muito brilhantismo, Emerson. Eu fico feliz em estar aqui nessa mesa hoje, Ricardo, primeiramente pelo seu convite do Clóvis, e estar aqui nessa mesa de debate aqui com o Emerson. O Emerson é de uma personalidade, um caráter, um trabalho que ele faz ali naquele sindicato, porque eu vou falar que existe o Sindicomércio, existe em duas fases, antes do Belotti e vai ser depois do Belotti, pelo trabalho ali. Eu tive a oportunidade de estar ali na sede, ali na Rio Branco, numa palestra, eu fiquei maravilhado pelo atendimento, a forma que está estabelecida ali o sindicato. Se eu não estiver errado, é um dos maiores sindicatos patronais de fora em representatividade e espaço físico, que acolhe ali todo mundo com muita simplicidade, com muito aconchego, e ali
aquela mesa de debate entre trabalhadores e empresários, Emerson, que você possa continuar nesse caminho aí, que sem dúvida, você não vou falar que vai chegar presidente da federação, não, porque vai dar briga. Mas capacidade para isso não falta. Pois é. E você imagina a gente fazer, como que o mundo evoluiu, imagina a gente fazer esse debate aqui há 60, 70 anos atrás, era impensável, né? Impensável. Como é que o mundo evolui e a gente espera que continue assim, que continue sempre nessa... Mais uma vez, obrigado pelo Sinteac também estar com a gente aqui, o Instituto São Vicente de Paulo, que é a fundação, também o Salsa Parrilla, seu buffet prêmio de todos os dias, Cediplan, plano de saúde de Barbacena, mas que tem trabalhado muito a região, Juiz de Fora, o bar agora, e agradecer ao Clóvis também com a parceria aí e os parceiros que você também traz aí para a nossa discussão toda semana aqui. Ricardo, eu que agradeço. Agradeço também ao Sérgio Belotti. Prazer enorme falar com vocês sobre um tema tão importante, enriquecedor, né? Não poderia ser diferente vindo de duas mentes tão brilhantes como vocês. E parabenizar o trabalhador pelo dia dele, né? E lembrando a frase parafraseando o Sérgio, de trabalhador é todo dia, né? E assim que a gente possa enxergá-los. Agradecer a Elétricos Gerais, agradecer o Superfinanças e agradecer você que mais uma vez vai se inscrever, dar seu like e contribuir para o Arreda para cá, porque a gente precisa muito do seu engajamento para que a gente possa continuar aqui todas as quintas-feiras discutindo temas de relevância para a cidade de Juiz de Fora. Boa noite e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Valeu, gente. Até semana que vem.